Caríssimos irmãos e irmãs, então hoje nós estamos com essa celebração tão importante para a igreja, da Imaculada Conceição, o coração imaculado de Maria, um coração imaculado que Fátima, ela disse que deveria ser consagrado o mundo, depois a Rússia. Ou seja, hoje nós também deveríamos nos consagrar a esse Imaculado Coração. Aqui na leitura do livro do profeta Isaías, se fala um pouco desse mistério do amor de Deus com Nossa Senhora, que é muito semelhante ao povo de Israel, né? Por isso que ela é chamada filha de Sião. Ela é a personificação tanto do povo de Israel, quanto personificação da igreja atual. Aqui diz que a descendência do meu povo será conhecida entre as nações, e os seus filhos fixarão no meio dos povos. Quem vos vir há de reconhecê-los. Aí depois vem: exulto de alegria no Senhor, e minha alma regozija-se em meu Deus. É um canto semelhante ao do Magnificat, né? E também um pedido do anjo a Nossa Senhora na Anunciação: cheia de graça, ave cheia de graça. Aí vem aqui aquilo que eu sempre falo, que é um sinal do amor esponsal de Deus, né? Ele me vestiu com vestes da salvação, envolveu-me com o manto da justiça, e adornou-me como um noivo com sua coroa, ou uma noiva com suas joias. Olha que belo. Aqui já é uma prefiguração muito forte da vinda de Maria, como aquela que é a mãe da justiça, né? Aquela que vai dar origem à descendência, e cuja sua descendência vai pisar, destruir o demônio de uma vez por todas e salvar-nos do pecado e desse mundo, né? Depois nós temos o Salmo, o Cântico de Ana, que é um salmo que se refere ao Cântico de Ana. Um salmo muito belo. O salmo exulta no meu coração, em que muitos exegetas dizem que Nossa Senhora se baseou no Cântico de Ana para cantar o Magnificat. Claro que alguns são muito extremistas e dizem que Lucas pôs as palavras na boca de Maria. Mas na verdade, o mais provável é que Maria, conhecendo bem as Escrituras, faz o Magnificat inspirado também no Cântico de Ana. Exulta no Senhor meu coração, e se eleva minha fronte no meu Deus. Você vai ver que são coisas muito semelhantes. O arco dos fortes foi dobrado, foi quebrado, mas os fracos se vestiram de vigor. Essa fragilidade de Maria, na sua pureza, na sua virgindade, é um terreno fértil para a graça de Deus. Isso serve também para nós, que muitas vezes queremos ser fortes. E quando nós estamos passando por uma dificuldade, em que nós nos portamos com muita fraqueza, nós temos a tendência a achar que Deus não está conosco. E cuidado, porque muitas das vezes é o momento mais frutuoso para a nossa alma. Não se esqueçam que o que impede a ação do Espírito Santo é a nossa soberba e a autossuficiência. Quando você passa por uma crise, não pule, não tente sair dessa crise sem antes degustá-la. Essa é a palavra. Tente viver a crise, reconhecendo a sua miséria e colocando-se nos braços do Pai como alguém totalmente dependente dele. Tantos santos, Santa Paulina conta, quando ela tentou fundar a congregação e foi atrás daquele prédio lá perto do Monumento Ipiranga, em São Paulo, e ela lutava, e tudo dava errado, tudo. E teve um dia que ela se esgotou. E quando ela se esgotou, ela foi até o sacrário
e fez aquela prostração que alguns santos gostam de fazer, né? Deitar no chão, abriu os braços, com a cabeça para o chão e disse: não suporto mais, não dou conta mais. Daqui para frente, ou é o Senhor, ou essa congregação nunca sairá. No outro dia, tudo deu certo, rapidamente. Então, essa tendência nossa, eu queria estar mais forte, eu queria ter mais fé, foge um pouco dessa dinâmica de Nossa Senhora na sua fragilidade, né? Como acontecerá isso? Como posso, né, dar a luz sem conhecer homem algum? Expõe a fragilidade. Isso agrada a Deus, a verdade, né? E depois nós temos esse texto hoje, um texto um pouco assim, intrigante, né? Que Jesus aos 12 anos, 12 seria plenitude, perfeição no nome judeu, quando a gente tem já uma certa maturidade da razão. Ou seja, aqui mostra que Jesus é Jesus, Filho de Deus, desde o nascimento. Padre, mas a gente sabe que houve uma heresia chamada adocionismo, que dizia que Jesus se tornou o que tornou o poder com o batismo, né? Só depois de velho, com 30 anos. Quando João Batista o batizou, seria como se tivesse infuso um poder em Jesus. O pai adotou o filho. Mas aqui a gente vê que não. Já aos 12 anos, a sua sabedoria divina, com os dons, né? Porque, claro, ele se esvaziou completamente, mas a união hipostática. O que é a união hipostática? Lembra? O que é união hipostática? Olha as formações. As duas naturezas em uma só pessoa, né? União da natureza humana e natureza divina. Então Deus infundia todos os dons e sabedoria a Cristo necessários para a salvação. Aqui é um sinal importante que Deus quis que ficasse relembrado. Tanto é que está na Sagrada Escritura e também está no terço, né? Uma das dezenas, a gente não faz a memória, Jesus que foi a perda do encontro de Jesus no templo. Então 12 anos, maturidade racional, já suficiente para mostrar sua sabedoria. 12, já uma prefiguração dos apóstolos das 12 tribos de Israel. Depois, aquela questão de ficar 3 dias perdidos, né? Primeiro José e Maria, que são os grandes santos, passam por esse desespero que os apóstolos passarão também, e depois Maria, mas também concretamente, da perda de Jesus por 3 dias é encontrado no templo. O templo, que é a prefiguração do céu. Olha só, como ali, desde a infância, a gente vê que tudo foi meio que no pincel, no projeto de salvação. 3 dias depois o encontraram no templo, onde o próprio Cristo rasga o véu que separa o quê? Quais partes do templo? O santo dos santos, né? Então, o santo dos santos, que o sumo sacerdote ia uma vez por ano, é prefiguração do céu. Então Jesus, após 3 dias, rasga o véu com a sua paixão, morte e ressurreição. Meu filho, por que agiste assim conosco? Olha o papel de mãe de Maria, né? Estavam todos preocupadíssimos. Foram no povo, com o povo não estava. Foram com os parentes, não estava. Dizem que era comum os homens irem separados das mulheres. Por isso que eles caminharam tanto tempo sem saber se Jesus estava. José pensou que estava com Maria, Maria pensou que estava com José. Olha, que teu pai e eu estávamos angustiados à tua procura. É
essa angústia nossa de procurar o Salvador, né? Essa angústia. Parece que a gente vive a paixão, morte e ressurreição quase que diariamente. Sempre nós estamos morrendo para o pecado e ressurgindo para uma vida nova. Sempre, todos os dias. E Jesus respondeu: por que me procuráveis? Não sabeis que devo estar na casa do meu Pai? Aqui é um sinal também preparatório para José e Maria. Mesmo que Maria tenha recebido toda a anunciação, depois que nasce, está lá amamentando, eles começam ainda, será, né? Uma criança normal. Então Deus prepara também José e Maria para esse projeto enorme de salvar a humanidade. Como? Deixando um pouco transparecer a sua origem divina. Vocês não sabem que foi para o Pai, né? Que devo fazer, devo estar na casa de meu Pai? Eles, porém, não compreenderam as palavras. Mas não compreenderam aqui. Mas o Espírito Santo foi depois dando discernimento a Maria e José. Jesus desceu com seus pais para Nazaré. E olha que bonito. E era-lhes obediente. Olha o quanto é importante a família. Como Jesus santifica a família. Essa família que é tão atacada hoje, né? Tão destruída por pessoas ideológicas. E era desobediente. Sua mãe, porém, conservava no coração todas estas coisas. Aqui foi uma preparação, uma transfiguração da divindade de Jesus para os próprios pais, né? Que viram que esse menino não é um qualquer. Tem a sua natureza humana, dada a sua natureza divina, que vem da pessoa do Verbo. E depois termina dizendo que Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça, diante de Deus e diante dos homens. Muito belo. Então fica esse grande recado que nasce do Imaculado Coração de Maria. E que São Paulo usava muito, né? É na nossa pequenez, na nossa fraqueza, que nós somos fortes. É ali que Deus se manifesta. Não percam a oportunidade de se aproximar de Deus, ainda na crise, para que você saia da crise realmente mais forte, mais vigoroso, mais santo. Busque sempre refúgio no Imaculado Coração de Maria e no Sagrado Coração de Jesus.